tarifa, eu aplico o Código de Defesa do Consumidor. Ok? O marco divisor aí é esse. Qual é a natureza da contraprestação pecuniária? É tarifa? Sim, é tarifa. Se é tarifa, eu aplico o CDC. Se é um imposto, se é uma taxa ou qualquer outra espécie tributária, eu não aplico o CDC. Então veja, serviço de telefonia é tarifa, eu aplico o CDC. Serviço de transporte coletivo é tarifa, eu aplico o CDC. Serviço de saúde pública, eu não aplico o CDC. Por quê? Porque é exatamente um serviço remunerado por impostos. Então, o divisor de águas aqui é saber a natureza da remuneração. Se for tarifa, eu aplico o CDC. Se não for tarifa, eu não aplico o CDC. E eu pergunto, serviço de água e esgoto é remunerado por tarifa ou por taxa? Serviço de água e esgoto, pacífico no STF e hoje em dia também no STJ. Serviço de água e esgoto é remunerado por tarifa. E se serviço de água e esgoto é remunerado por tarifa, eu aplico sim o Código de Defesa do Consumidor. Essa empresa será considerada fornecedora na relação jurídica de consumo. Então percebam, se a remuneração é por tarifa, como no caso de água e esgoto, eu aplico o Código de Defesa do Consumidor. E uma questão corrente no dia a dia forense, conforme adiantei agora há pouco, é exatamente qual? Tem um só marcador, o edifício, um só marcador de água, um só hidrômetro e vários apartamentos, várias unidades. Questão corrente, empresa que fornece água multiplica a tarifa mínima pelo número de unidades. O que o STJ fala? Não. Não é possível multiplicar a tarifa mínima pelo número de unidades se só existe um hidrômetro, se só existe um marcador. Tem que cobrar a tarifa mínima vezes um marcador, um único hidrômetro. E aí? Repetição em dobro, como fala o CDC, em razão da cobrança indevida. Pague em excesso. Ok? Então esse é um caso muito comum, pedido de um condomínio de repetição do indébito, né? Daquilo que pagou em excesso e indevidamente pelo dobro, conforme previsto pelo Código de Defesa do Consumidor. Meus caros, nós vamos para o último bloco, o X da questão, mas repito, se você tiver dúvidas, por favor, provafinal@lfg.com.br. Até mais! Muito bem, este é o último bloco de hoje, o X da questão. Vamos trabalhar com duas questões envolvendo o tema do dia que já caíram em provas pretéritas de concursos da OAB. Primeira questão. OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, não podem ser considerados consumidores ou equiparados a consumidores nos termos do CDC, Código de Defesa do Consumidor. Então percebam, a pergunta do examinador é qual? Não pode ser considerado consumidor ou equiparado a consumidor. Tudo bem? Provavelmente o examinador trará várias respostas corretas e uma incorreta, que é exatamente aquela em que não se enquadra no conceito de consumidor. E é essa a questão que nós temos que encontrar, ok? O que é consumidor ou consumidor equiparado, nós não vamos trabalhar. O que não se enquadrar no conceito de consumidor, nós vamos assinalar. Bom, primeira alternativa. A coletividade de pessoas, ainda que indeterminável, que haja intervindo nas relações de consumo. O que vocês acham? É consumidor ou consumidor por equiparação e eu não assinalo ou não se enquadra no conceito de consumidor ou de consumidor por equiparação?
Nós estamos diante, sim, de uma hipótese de consumidor por equiparação. Aliás, é a primeira hipótese envolvendo o consumidor por equiparação, que é a do artigo 2º, parágrafo único do CDC. Consumidor em sentido estrito está no caput do artigo 2º. Consumidor, parágrafo único do artigo 2º, consumidor por equiparação, a coletividade de pessoas, ainda que indeterminável, que age intervindo nas relações de consumo. Então, se equipara a consumidor, não vou assinalar. Próxima alternativa. Letra B. A pessoa jurídica que utiliza serviço como destinatário final. O que vocês acham? Pessoa jurídica que utiliza serviço como destinatário final. É consumidor ou consumidor equiparado? Mais uma vez, retomando o primeiro bloco, é a figura do consumidor em sentido estrito. É o artigo 2º caput do Código de Defesa do Consumidor. Consumidor, toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. A letra B, trazida pelo examinador, envolve exatamente o quê? A figura de uma pessoa utilizando um serviço como destinatário final. Portanto, se enquadra no conceito de consumidor, sim, consumidor em sentido estrito, do caput do artigo 2º. Alternativa C, vamos ver. Próxima alternativa, alternativa C de casa. Pessoa física que desenvolve atividade de montagem de produtos para venda no comércio. Será que pessoa física que desenvolve atividade de montagem de produtos para venda no comércio, ela se enquadra no conceito de consumidor ou de consumidor por equiparação? Não é nem consumidor por equiparação. Nós temos aqui um típico enquadramento no conceito de fornecedor, lá do artigo 3º caput do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, neste caso, o que nós temos não é nem consumidor, nem equiparação a consumidor. Nós temos um exemplo de fornecedor. Logo, a alternativa C é a alternativa a ser assinalada. Letra C é a alternativa a ser assinalada, justamente porque não se enquadra nem no conceito de consumidor, nem no conceito de consumidor por equiparação. É um exemplo de fornecedor. Mas eu pergunto para você, será que podemos ir tranquilos para casa, assinalando a letra C, sem lermos a alternativa D? Jamais façam isso, meus caros. Qualquer concurso público, inclusive concurso para a OAB. Leiam todas as alternativas. Não dá tempo, Fabrício? Dá tempo sim. Leiam todas as alternativas. Então, antes de assinalar a alternativa C, nós vamos ver o erro da alternativa D de dado, ok? Por que eu não vou assinalar a alternativa D? Pessoa exposta à prática comercial de publicidade abusiva, mesmo que não haja efetivamente adquirido o produto anunciado, é um exemplo de consumidora por equiparação, que está lá no artigo 29 do CDC. Logo, se é consumidora por equiparação, eu não vou assinalar. O examinador queria exatamente aquela alternativa que não envolvia nem o conceito de consumidor em sentido estrito, nem consumidor por equiparação. E a alternativa D fala das pessoas expostas às práticas comerciais ou contratuais abusivas do artigo 29 do CDC. Agora sim, com tranquilidade, a alternativa C é a única a ser assinalada. Por quê? Não traz conceito de consumidor, nem de consumidor por equiparação, mas traz um exemplo típico de fornecedor. Próxima questão, também ordem dos advogados do Brasil. No que se refere ao campo de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, assinale a opção correta, ok? Vamos encontrar a alternativa correta. Letra A. O conceito de consumidor restringe-se às pessoas físicas
que adquirem produtos como destinatárias finais da